Bom dia, irmãos, graça e paz. Em Salmo 118, nós vemos que a Bíblia diz: este é o dia que fez o Senhor, portanto alegremos-nos nele. Que nessa manhã você possa estar alegre na presença do Senhor. Eu quero deixar para você uma reflexão que se encontra lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o início de tudo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Esse texto ele nos remete a algumas reflexões muito ricas, de onde parte toda a nossa caminhada cristã, tudo no princípio. Mas existem alguns pontos especiais nessa manhã que eu quero refletir com você. Primeiro, esse texto, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos, houve um início, houve um princípio. Apesar de Deus, ele ser fora da criação, Deus é eterno, Deus não se limita a um tempo, a um espaço. Esse texto diz que houve um princípio e que nesse princípio Deus criou. Quando eu era pequeno, como dizem, quando eu era criança, eu ficava impressionado como poderia um homem tão pequeno, tão frágil, criar um avião. Isso me impressionava quando eu ia ao aeroporto. Mas logo eu descobri que era possível fazer, porque o homem simplesmente montava aquilo. Esse texto diz que Deus, quando cria, existe uma palavra chamada bará, que só se refere a Deus quando fala em criação, porque Deus cria a partir do nada, Deus cria sem matéria, Ele originou a matéria. Hoje tudo que nós vemos criado na humanidade é porque ele foi remontado, é porque ele foi recriado, porque já existia alguma coisa. Mas somente Deus ele foi capaz de criar a partir do nada. Deus ele põe ordem a um caos. A Bíblia diz no versículo 2 de que a terra era sem forma e vazia, não existia nada, não existia forma, não existia tempo. E Deus ele põe ordem ao caos. Eu fico imaginando algumas teorias que dizem que tudo que nós conhecemos, toda a nossa criação foi fruto de um acaso. Eu duvido você a jogar 10 letras para cima e esperar que elas caiam alinhadas formando uma frase. Mas Deus ele consegue pôr ordem ao caos. E a reflexão que eu quero fazer com você é justamente isso. Primeiro, de que a criação ela está fora do Senhor. Deus criou fora dele. Apesar dele ser o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Todo-Criador, ele não depende da criação para criá-la. Sabe? Foi a sua palavra quem trouxe origem. É a sua palavra que deu ordem a tudo, porque o versículo 3 diz que Deus disse: haja luz e houve luz. Deus, ele não precisava falar, mas a sua palavra criou do nada e pôs ordem. E é isso que eu quero falar para você nessa manhã. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei como tem sido a sua semana, não sei como tem sido os seus dias, a sua vida, com o que você tem enfrentado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela é suficiente para pôr ordem a tudo aquilo que você tem vivenciado. Infelizmente, nós vivemos dias em que as pessoas têm corrido para tudo, buscado esperança, buscado resposta nas coisas, procurando consertar a sua vida, trazer ordem. Talvez sua vida hoje esteja uma desordem, esteja um caos. Mas esse mesmo Deus, que pôs ordem quando nada existia, que criou a partir do nada, que Ele é suficiente e capaz de transformar a sua vida e trazer a ordem que você precisa. Segundo, se existia um princípio, tinha um propósito. Se existia um início, é porque tem um fim. Sabe, queridos, tudo que Deus criou foi com um propósito. Primeiro, o propósito da glorificação do seu nome, mas com o propósito também de construir na história o seu plano eterno. Sua vida não está perdida, nossa história não está perdida, a humanidade não está perdida, porque nós temos um Deus que, pela sua palavra, Ele tem um propósito. Toda a criação ela teve um propósito. Os cientistas, a ciência diz que existem mais estrelas no céu do que todas as areias da face da terra, incluindo mares, terras, desertos e oceanos. E esse mesmo Deus que a Bíblia diz que Ele conhece cada estrela pelo nome. Ele conhece sua vida, Ele conhece sua história, Ele conhece sua existência. E Ele diz hoje para você que haja luz e a sua palavra é capaz de trazer luz à sua vida e ao seu coração. Que Deus o abençoe nessa manhã, que Deus lhe dê um dia repleto de graça, de paz e de poder, mas crendo de que é a sua palavra que vai trazer solução para a sua vida. Que Ele o abençoe em nome de Jesus.